E Oi, aí, moça, como estamos? estamos ótimos. E você? Eu tô te vendo um pouquinho cortada aí. Eu não sei se é melhor você descer, eu não sei. Eu não sei. Como é que tá aí? Como Você vocês tá. estão vendo, pessoal? Porque aqui pra mim tá tanto você quanto eu tá nítido. Então, ótimo. Deixa o pessoal responder. Roberta, bom lhe ver aí, Roberta. Marcela Cordeiro Filho, Keila Caetano. Olha só você entrar que já começa um monte de gente a vir. Gosto Nada. assim. Live com E gente aí? famosa é outra coisa. Deixa de onda. Então, vamos começar. Já melhorou a minha imagem? Não, tá tranquilo. Pode ser que seja só do jeito que eu vejo. Se você tá vindo bem, tá de boa. É, eu tô vendo tudo tranquilo aqui. Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô tranquilo. Então tá bom. Muito obrigada, doutor, por aceitar fazer essa live comigo. É um prazer imenso que eu te conheci através de uma palestra sua no meeting da Andrea Flix ano passado. E é muito especial para mim que a gente tenha conseguido criar essa conexão Ah, através da internet. Estão falando aqui que o Dr. Glaucio Zé Fera é mesmo, concordo. E eu queria que o senhor se apresentasse para os meus seguidores, os seus, é claro, que já te conhecem, né? Mas quem é você e falar sobre o seu trabalho? ok, então eu sou Glaucio, ginecologista e obstetra, também atuo na medicina fetal, então meu pré-natal, na maior parte das vezes, eu acompanho as mães e os bebês, e há mais ou menos uns 8 anos, eu acredito, eu comecei a estudar mais profundamente a nutrição envolvido com a saúde materna, né? A nutrição na gravidez. Então, acabei fazendo outros cursos de pós-graduação, como da pós da Associação Brasileira de Nutrologia. Também fiz pós em medicina ortomolecular, né, medicina integrativa, e também fisiologia hormonal. E ao longo desses anos a gente tem participado de vários eventos em nutrição materno-infantil, particularmente em nutrição materna. E eu sou amigo da Gabi, né, Gabi? Isso aí também é muito importante, né? Graças a umas lives às 5 da manhã, Exatamente. 5 da manhã, 5h10. 5 e 10 da manhã. Então vamos lá. Hoje eu te convidei para falar um pouco sobre os mitos e as verdades da gestação. Coloquei umas caixinhas de perguntas aqui. E aí tive bastante retorno de umas dúvidas que eu acredito que você receba bastante no consultório, né? Sim, sim. Então, vamos explicar para o povo. Quero ouvir bastante de você. Vou começar com as perguntas, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá. Os desejos de grávida acontecem mesmo ou é invenção? Só para fazer o marido levantar de madrugada para ir atrás de coisa. Então, acontece, né? Tem coisa que a gente não vai saber explicar o porquê que acontece. Na verdade, a gravidez é um período de vulnerabilidade, onde a mulher também ela precisa entender que o emocional conta, né? É que nem agora, nós estamos vivendo a quarentena e tem muita gente que ou não está comendo bem e está emagrecendo, como muito mais comum é a gente ter compulsão alimentar. Então, é um Comendo período tudo. desafiador, porque muda muito, né? O corpo da mulher muda, o emocional muda, a circulação muda. Então, é você se adaptar a essas novas mudanças, né? Uhum, entendi. É, grávida sentir azia. É sinal de que o bebê vai nascer cabeludo? Não, isso aí é mito. É mito. Mas é muito comum. É muito comum E eles falarem azia? isso. A azia é muito comum na gravidez por conta da modificação no corpo da mulher, né? Então, o útero, primeiro que você já tem todos os órgãos, os sistemas, o sistema respiratório modifica, circulatório, como também o sistema digestivo. Então, se você pensar até na anatomia do útero, pressionando os órgãos como intestino e o próprio estômago, aí assim, como o trânsito intestinal modifica, ela também pode ter uma digestão dificultosa. E aí, por exemplo, na questão da azia, que é muito comum, ela tem muita ansiedade, e aí vai produzir alguns neurotransmissores que pode acabar aumentando a acidez no estômago e também levar tanto a azia como até a refluxo gastroesofágico. Então, são Entendi. modificações no corpo da mulher que ocorrem nesse período que pode levar a essas patologias.
Entendi. Tá. Vamos lá, próxima. É verdade que grávida não pode andar de avião? Então, as viagens de avião para gestante, elas precisam ser muito limitadas. Eu sou muito chato em relação a isso, até porque eu já fui militar da aeronáutica, a gente fazia o curso de pós em aviação, né? Era uma pós como se fosse saúde e aviação. Então, é claro que o voo, ele é algo que pode ocasionar risco de parto prematuro, risco de abortamento. Tanto é que as comissárias de bordo, quando engravidam, elas não voam, elas ficam afastadas. Então, elas não trabalham. Se fosse algo que não oferecesse risco, você veria as comissárias grávidas e elas não viajam, elas não trabalham nesse período. Então, existe sim um risco. Se você tiver que escolher viajar, viaje preferencialmente no segundo trimestre, né? Mas o ideal é evitar. Eu já tive várias pacientes que viviam viajando e, infelizmente, eu sou obrigado a orientar, né? Se a pessoa quer ir, vai, não dá para adiar, tranquilo, aí uma questão individual. Mas a gente, como profissional de saúde, veja, como é que, imagina, eu já fui para uma nutricionista que me indicou um refrigerante diet, entendeu? Ou zero, né? Você está estranhando, mas eu já fui. Há muito tempo atrás eu já fui. Eu Né? A acredito, eu desculpa, também já a fui. desculpa é que realmente é melhor um desse aqui. Quer dizer, eu nem sei se é melhor, mas para ela era melhor um desse do que um refrigerante açucarado, né? Literalmente açucarado. Só que o que é que a gente tem que ver? Isso não é alimento. Então, se não é alimento, não pode prescrever, né? Não faz sentido. Entende? Uhum, Então, assim, sim. do mesmo jeito, essa questão do voo. Eu não posso prescrever que a pessoa voe na gravidez, porque tem risco. É exatamente o contrário. Eu tenho que limitar isso aí. Eu tenho Teria que a ver com a orientar esse mudança de risco. pressão? Sim, porque quando à medida que você aumenta, você tem alguns, todo órgão que é cavitário, ele pode sofrer essas ações, né? Então, por isso que quando muitas vezes a pessoa viaja, que o avião ele sobe, né? Então, você tem uma alteração que é o ouvido começa a doer. Então, você fica querendo sair o ar e, de repente, por alteração na pressão, não sai. E isso também acontece quando a pessoa desce, né? Então, os órgãos cavitários, eles sofrem essa influência da pressão, tanto no ouvido, como até canais dentários podem ser exacerbados, alguns problemas dentários, como também até o útero, que o útero é uma cavidade também, né? Entendeu? Uhum, entendi. Eu não sei como que você tá me ouvindo agora, mas é que os meus queridos vizinhos resolveram fazer um baile hoje, justo agora, começou agora. Então, Não se aqui fora preocupe, tá rolando uma moto que não para de fazer foco na barulho e um solução, monte de tá gente tudo ótimo. tocando pano. Não se importe com isso, tá tudo ótimo, relaxe. Tá bom. Quarentena, né, no caso. Não entenderam. Vamos lá. Grávida come por dois? Essa eu sei, mas vou deixar você responder. Não, grávida, não come por dois, né? Ela come para dois se for uma gravidez única, né? Ela pode comer para três se for uma gravidez gemelar, ela pode comer até para quatro se for uma gravidez trigemelar. Então, a nutrição é importante tanto para a mãe como para o bebê, mas não é quantidade, né? É qualidade, é densidade. A gente até Qualidade. estava ontem numa aula da Andrea Frix, de um produto digital dela, o protocolo Andrea Frix, e a gente viu até no guideline, sempre perguntam sobre a alimentação na gestante e suplementação, se ela deve comer ou suplementar o dobro ou o triplo, né? E aí os guidelines informam que não, que a alimentação e a suplementação ela deve ser mantida. Tá, mas para ela com as necessidades aumentadas, só que não como se É, ela fosse duas pessoas, né? exatamente, exatamente. É muito importante tomar cuidado com o ganho excessivo de peso durante a gestação também, porque isso também prejudica o bebê, né? Hoje a gente está vivendo, hoje é o Dia Mundial que se comemora o combate aí da pré-eclâmpsia, né? E Uhum. depois que eu comecei a propor essas medidas, essas orientações nutricionais, os meus casos de pré-eclâmpsia, eles diminuíram muito, entendeu? Então, assim, o Sim. papel da nutrição, ela é fundamental nesses casos. Então, você vai ter uma paciente que se alimenta,
que come demais, ela acaba ganhando muito peso, o peso vai favorecer o risco de diabetes, e as duas síndromes metabólicas, elas podem estar associadas também com a hipertensão. Então, obesidade, diabetes e hipertensão, elas estão muito associadas. Então, quando A você começa a pré-eclâmpsia focar é no a início, hipertensão na gestação, certo? faz parte das síndromes hipertensivas na gravidez. Quando você Uhum. acaba focando isso, desde o começo, com a alimentação e suplementação personalizada, principalmente a alimentação, você vai ter resultados surpreendentes. Hoje mesmo, teve um caso que a paciente começou com já tinha pressão alta, porque tinha um problema metabólico, e aí, ao longo da gravidez, a gente teve que fazer o parto dela até de urgência, por aumento dos níveis pressóricos, mas ela se dedicou muito no pré-natal. Então, hoje, ela voltou no puerpério, conseguiu amamentar, porque se preparou para isso, e hoje ela até disse, poxa, Glaucio, faz mais de 15 anos que eu não tenho esse corpo, porque ela já está conseguindo amamentar e já perdeu. Por quê? Porque ela se dedicou muito no pré-natal. Então, quantos bebês estão nascendo prematuros hoje porque a mãe não pode nem se alimentar direito? Inclusive, quando a gente fala de saúde materna infantil, né, a gente acaba sendo um indicador de qualidade de vida de uma população, né? Então, é por isso que muitas vezes nossos indicadores são ruins, né? Tanto maternos como perinatais, porque a qualidade de vida da nossa população é ruim, né? E a nutrição vai ter um papel fundamental nesse período. Uma das perguntas, inclusive, é quão importante é o acompanhamento pré-natal? Então, o que eu vejo é que o pré-natal ele precisa ser mais... não é, o pré-natal não, é muito raso um pré-natal apenas com um obstetra. Por exemplo, por mais que até eu enfatize a importância da alimentação, tem as orientações alimentares, por mais que muitas vezes até estude a parte de terapia cognitivo-comportamental e outras formações, por mais que eu tenha conhecimento em endocrinologia e outras coisas, mas assim, muitas vezes, quando você tem outros profissionais envolvidos, cuidando e trabalhando em conjunto, o resultado dele é melhor, entendeu? Então, tem situações, por exemplo, uma paciente com pré-eclâmpsia, ela pode realmente seguir algumas orientações nutricionais, né, padrão, e nem precisar de uma nutricionista. Mas o que é que eu vejo? Quando você tem um nutricionista, por exemplo, empenhado no caso, que cuida da pessoa, que é um outro personagem nesse pré-natal, os resultados são melhores. Do mesmo jeito que com os psicólogos, com educadores físicos, entendeu? Então, assim, eu fico até preocupado nesse período de pandemia, porque como você não tem a consulta presencial, mas, assim, eu continuo incentivando a consulta transdisciplinar com outros profissionais, sabe? Eu acho fundamental. E vão ter coisas que a gente vai conseguir resolver com a alimentação, porque o problema é que muitas vezes os pacientes só quer suplementar ou tomar algum remédio, né? Então, você falou da azia. Sim. Aí eu já digo, olha, veja só, tem alimento que melhora e tem alimento que piora. Aí assim, não, mas o que é que... Aí começa, né? Mas o que é que piora e o que é que melhora? Aí eu não vou conseguir resolver. Por quê? Eu vou ter que, no mínimo, se eu estiver errado, me corrija, calcular, quer dizer, ver o recordatório alimentar dela, né? Para ver o que ela está comendo que está causando essa azia. Dependendo tem gente que calcula, tem gente que não calcula. Então, dependendo, se a gente fizer algum cálculo para ver quanto que ela tá de caloria que ela está ingerindo, tem software que calcula proteína, massa gorda, etc. Tal. A avaliação da composição corporal de maneira mais detalhada, já que o peso, o próprio MC não quer dizer nada na gestação, quantidade de água é importante, massa magra não só é importante. Na gestação, tá? Aí o que é que acontece? Eu não vou conseguir resolver isso na consulta de pré-natal. Não mesmo, entendeu? Não mesmo. E ainda assim, mesmo que eu fizesse, que tem algumas pacientes que eu até faço assim, não, peraí, a consulta de pré-natal a gente precisa resolver, vamos fazer uma consulta de nutrologia? Aí sim, como médico que tem formação em nutrologia, eu posso fazer o recordatório alimentar, parará, parará. Mas ainda assim, eu não me sinto à vontade de não orientar o acompanhamento nutricional para essas gestantes, entendeu? Porque realmente eu vejo coisas que são só da nutricionista, né? Eu até costumo dizer, né, que, poxa, eu comecei a estudar isso aí porque, como eu sou especialista em medicina fetal, eu não acredito que a medicina fetal é você só fazer os exames de ultrassom. Você só vai diagnosticar.
eu tenho como prevenir, sim, alguns casos, entendeu? Porque, por exemplo, vamos supor, me parece muito lógico, vamos supor que a pessoa coma tudo muito natural, com uma comida de verdade, a chance de ter um bebê saudável é muito maior, entendeu? Do outro lado, se a pessoa só come porcaria, a chance de ter um desenvolvimento inadequado é muito maior, sabe? E não só Então, bebê, né? Porque já se não, reflete para a até a vida mãe, adulta, não, né? isso é para a saúde materna e também para o bebê, né? É pensar como um todo. E aí, assim, foi justamente pensando nessas medidas que a gente conseguiu ter os resultados. Então, às vezes a gente precisa chegar assim na base, né? É que nem agora, momento de pandemia, todo mundo está focando em quê? Cloroquina, sim, cloroquina não. Porra, velho, por que não vai? Vamos descer, peraí. Vamos ver qual é o problema, né? Para muita gente, inclusive, o problema é condição de saúde, né? É a alimentação, né? O que é que a gente pode fazer de suplementar? O que é que a gente pode fazer para a questão do próprio emocional, né? Quantas pessoas estão se suicidando aí nessa quarentena? Como é que estão os nossos nervos? Nossa intolerância, né? A gente está vendo a intolerância política. Então, eu acho que não é só um nutriente, não é só um alimento, não é só um profissional, não é só o evento final, né? É o É que a o gente todo. pode fazer como um todo, sabe? Sim. Eu acho que muito além da prevenção e do tratamento, é também fazer com que seja o melhor que aquela pessoa pode ser. Aquele bebê se desenvolva da Isso, melhor forma que ele possa se desenvolver. Aquela isso, gravidez, além de ser saudável, ser a melhor gravidez que ela possa ter, né? isso. Eu concordo com isso, Gabi, porque, por exemplo, a gravidez, a gente já falou no começo, a gente tem profundas alterações aí no corpo da mulher, né? E aí ela fica vulnerável. Só que como é que era antigamente na gravidez? Era algo que era passado da mãe para a filha. Então a mãe tem experiência porque a avó já passou, porque a bisavó, porque toda uma ancestralidade passou e aí passa para a outra pessoa. Como é que é hoje? Não dá, não é mais assim, né? Aí, às vezes, é a mesma mulher que está lá cuidando dos filhos, está lá trabalhando um turno, 2 turnos, 3 turnos, né? Tá lá tendo que cuidar da família, do esposo, de tudo. Então, aumentou muito a responsabilidade. E aí a gente acaba, isso tudo tem um bônus e vai ter um ônus. É claro que a pessoa não vai conseguir ter o mesmo tempo do que se ela se dedicasse, por exemplo, só à maternidade, né? Então, Sim. é uma situação que é diferente. Matematicamente é diferente. Então, Sim. ela precisa... O que é que a gente precisa entender no pré-natal? Que os profissionais de saúde, eles realmente precisam ajudar a gestante a se desenvolver mais nesse período, a caminhar mais, entendeu? Eu até Uhum. fico... Tem hora que dá uma vontade de falar um negócio e aí... tem uma paciente muito querida que eu acho que você até já compartilhou, e ela tem um caso muito desafiador, que era um bebezinho com cardiopatia, e ela teve o bebê, nasceu bem, foi tudo ótimo, a gente enfrentou tudo, mas a gente sempre se preparou para aquele negócio da regra de Pareto, né? 80-10, ou então você deseja 99% ter certo, mas existe 1% que você também precisa 1% estar preparado, né? E aí, Uhum. essa paciente, o bebê tinha uma cardiopatia complexa, precisou ser operado, e infelizmente o bebê não resistiu, né? E eu nunca mais vou esquecer de uma frase que ela postou para mim, mandou no meu WhatsApp, mais ou menos 6 dias, e não, foi logo no dia do óbito do bebê, que foi assim, Dr. Glaucio, muito obrigado por me preparar para o melhor e também para o pior, né? Apesar de tudo, da dor, ela se preparou. Eu ficava muito preocupado com isso. Então, quando ela deu esse depoimento, eu disse, caramba, foi profundo. E 6 dias depois, eu estou falando, já estou me arrepiando aqui todo. Eu seis também. dias depois, pois é, 6 dias depois do óbito do bebezinho dela, ela mandou uma mensagem para mim. Eu vou continuar lutando. Quando acabar essa pandemia, a gente vai tentar de novo. Veja, né? A Que esperança não fantástico. acabou. Isso. Então, assim, são casos como esse, é um caso triste. Não é um caso que você, né, podia contar uma história bem feliz, como a gente tem diversas aí, mas é um caso de um caso bem desafiador, né? Mas eu realmente não tenho dúvida que
é a questão do tempo para que daqui a pouco ela esteja de novo com o seu bebezinho. Hoje eu estava, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, eu estou até em dúvida, acho que foi ontem, eu estava indo para trabalhar e de um lado tinha um sol, né, bem brilhante, e aqui em Recife estava meio chuvoso, e do outro lado tinha um arco-íris, né? Então, a gente sempre lembra dos bebês arco-íris, né, que são aqueles Eu bebês ia perguntar isso. que vem depois Você de trabalha alguma bastante festa. com bebês arco-íris, né? Isso, é. E assim, no final das contas, sempre tem um sol para iluminar, né? Então, tem um caso, Andrea Frix, que é uma pessoa que eu considero muito das nutricionistas materno-infantis. Para mim, é uma irmãzinha Referente. um pouquinho mais nova, mas é referência. Então, ela tem um livro muito legal, que é o Quando o Sol Me Tocou. Não sei se vocês conhecem, que é justamente Eu nunca li, mas eu denota. conheço. Veja, ela era enfermeira de UTI neonatal, né? Então, quando ela teve um bebezinho especial, né, com um defeito cromossômico, ela passou a estudar muito mais nutrição. E ela viu que o cuidado dela como enfermeira, né, e o cuidado e o aprendizado que ela teve com a nutrição fez a diferença. Então, muitas vezes condenavam o bebê porque tinha um defeito cromossômico, né? Eu não gosto de falar mal formado, mas muita gente chega assim, um mal formado, né? Aí, assim, eu fico até dizendo, não, o mal formado é você, que é o mal informado, né? Mas, enfim, muitas vezes as pessoas dizem, é um mal formado, não vai sobreviver, é melhor que morra logo e não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, ali é uma pessoa que foi sonhada, né? É um filho que foi tão desejado, né? E aí ela conseguiu que Marina até ficasse muito tempo, mais do que o esperado, e depois ressignificou, também teve outro filho, e E graças a a Deus diferença que a Marina já, fez no mundo com tão pouco no mundo tempo de vida, né? isso. Porque E a Andrea hoje, Fritz já fez diferença em tanta gente por causa da isso, Marina. o pai pediatra, né? O pai, inclusive, pediatra, então é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, você veja, né? Como que muitas vezes um momento de dificuldade é aquele momento de dificuldade. Depois passa. Hoje, André é uma das referências. Quem imaginava que aquela mulher que estava lá sofrendo, né? De repente ia virar uma das as maiores autoridades em nutrição materno-infantil. A gente estava conversando ontem na aula dela e depois a gente procurou. Depois eu quero até esse feedback com você. Onde é que tem associação de nutrição materno-infantil fora do Brasil? Parece que, de repente, pode ser até algo bem pioneiro, né? Sabe? Uma sociedade que é a Abrame, né? Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, que reúne profissionais de diversas especialidades. Então, Marco, essa troca da nutrição com a obstetrícia, com a pediatria, com os outros saberes, com os próprios pacientes, tem pacientes aqui que estão acompanhando, ela é fundamental, sabe? É muito bom. E você estava falando, né? A gente entrou no assunto da Marina, que tinha um defeito cromossômico. Eu atendo principalmente crianças com síndrome de Down e autismo. E uma das perguntas é mais ou menos nessa linha, que é: tem alguma coisa que a grávida possa fazer para evitar que seu filho nasça com alguma deficiência intelectual ou física? Então, Alguma coisa assim que é, dê? a suplementação nutracêutica, né? Uma alimentação funcional e a suplementação de vitaminas, né? De alguns nutrientes, ela é fundamental. Inclusive, até no próprio trabalho, que foi muito polêmico, com algumas conclusões erradas sobre o risco de alguns nutrientes e o autismo, na verdade, a principal conclusão que os trabalhos têm é que suplementação vitamínica, ela realmente reduz o risco de TEA. Eu não acho que seja. Existem os fatores de risco, né? Para transtorno do espectro autista, como também para síndrome de Down, né? E eu acredito muito em outras coisas, não só na parte bioquímica, né? Até porque você precisa, não é só a bioquímica, a função do nutriente em si, você também precisa de um ambiente adequado, né? Então, São imagina, vários fatores, veja, né? se a gente parar para pensar, porque eu vou tomar um polivitamínico, eu vou tomar só porque eu vou tomar, né? Não é a mesma coisa. Quando você chega e diz, não, eu vou tomar essa vitamina porque foi Gabi que passou, ela me atendeu, ela achou que era importante, ela até me explicou que tinha vitamina B12, que é interessante, que tinha ácido fólico, que era importante, que realmente eu estou melhorando a alimentação. Então, isso realmente vai me ajudar para que eu tenha o meu bebê de uma maneira melhor, né? Que você diminua o risco. Então, veja que diferença.
né? Então é você fazer as coisas de propósito e realmente, se você E age com dessa propósito maneira, também. age dessa maneira, os resultados vão ser bem diferentes. Então, a gente precisa enfatizar muito a conexão da mãe com o bebê, sabe? Tem muita coisa que nessa questão do relacionamento do profissional com o bebê, ele é fundamental. Eu digo que como eu faço ultrassom e as pacientes sempre têm me dado um feedback, é diferente, eu me conecto com o bebê, literalmente. Então, são dois seres em um. Então, quando a gente analisa essa integridade, ela é fundamental. Eu vou até falar um negócio aqui que eu sempre fico com medo, porque tem coisas que eu posso ser mal interpretado. Mas se eu for mal interpretado, que seja. Mas em algumas situações, sobretudo quando está mais tranquilo, eu peço para o pai sentar na cadeira do ultrassom, né? E eu coloco o transdutor na mão dele e oriento para ele ver o bebê escutar os batimentos cardíacos. 100% dos pais ficam completamente emocionados. É diferente quando eu pego e mostro o sonzinho do bebê. É diferente quando a pessoa grava um vídeo e assiste. É diferente quando coloca um transdutorzinho do sonar e escuta o coração. Quando o pai coloca que vê o bebê, que escuta, então ele tem um contato físico, né? O tato, botou a mão na barriga da mãe, né? Tá com a tecnologia ali na frente dele. Ele vê o filho, pode ser um embriãozinho, um maiorzinho, né? Mas que seja, né? A mãe também está vendo. Então, todos eles se emocionam. E 100% tá deles se participando emocionam. ativamente disso, né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Quando ele se levanta, que eu não deixo muito, porque, lógico, né? Eu que quero ter esse prazer, né? Entendeu? Então, assim, depois que escuta o batimento cardíaco, que eu tenho que fazer o exame, aí eu chego e pergunto: tá vendo que o que eu sinto é diferente? Não é diferente quando você faz? Aí eles, não, realmente é. Então, é fantástico. Então, é importante a gente criar esse laço. E aí você acaba criando gatilhos que são importantes para o desenvolvimento. O que é que eu acredito? É aquela história, né? Eu ainda estudo muito, não faço nada que não seja baseado em evidência, tenho muito cuidado, só faço o que realmente que tem na literatura, mas a gente tem que reconhecer que tem muita coisa que não tem na literatura. E, assim, a gente precisa formar pessoas que realmente cuidem da maternidade como um todo, de propósito, sabe? Que realmente façam com que a mulher tenha uma maior conexão com o seu bebê. Isso é importante, ao meu ver, principalmente para o transtorno do espectro autista. Eu vejo assim, sabe? E assim, é uma coisa que quando você interage bem com o seu bebê, é uma comunicação, né? É uma interação com o seu bebê. Então, quando você realmente está bem conectado com o seu bebê, eu acredito que o desenvolvimento é outro, sabe? É outro, é Tá completamente todo mundo diferente. falando aqui nos comentários, que lindo, e realmente, o jeito que o senhor trabalha, o jeito que o senhor fala do seu trabalho, eu tô emocionada aqui, tô me segurando pra não chorar, porque é Deixa de muito onda. lindo, é muito lindo. Dá pra ver que É, você ama o que você faz mesmo. não, eu às vezes até brinco, eu acho que eu sou o obstetra mais apaixonado do Brasil, né? Porque a vida a gente sempre tem que procurar melhorar, né? E assim, eu acredito muito. A gente sempre fala, né? A gente é um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional, espiritual também, né? Então, assim, eu fico imaginando uma mulher poder gestar é tipo assim, é estar muito próximo de Deus, entendeu? E quando você está próximo de Deus, você está próximo da perfeição. Só que o que é que vocês pensam? Por exemplo, eu tô feia, eu tô gorda, o bumbum aumentou, o peito aumentou, eu tô ansiosa, eu tô não sei o quê. Cara, é outro nível. Você deixou de ser mulher, você é mãe, você está carregando um milagre, né? Está carregando um milagre. Então, pô, quando você começa a ver, diz, caramba, o homem não faz isso. Homem não faz isso. Então, quando você vê que você está literalmente carregando o sonho, a responsabilidade é incrível. O que é que a gente tem que fazer? Desenvolver essa mulher. É não deixar essa mulher fragilizada. É o contrário, sabe? Uhum. Vamos voltar para as perguntas antes Vamos que eu embora. comece a Não, chorar pode aqui. cortar. Se eu estiver fugindo do assunto, a live é sua, você manda sem estresse. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que acabaram de perguntar aqui nos comentários, tá? Me tira uma dúvida. É mito ou verdade? Canela em pó. Eita, nós.
Canela em pó, consumir um pouco faz mal para a grávida? A canela é uma substância que realmente é interessante evitar, principalmente no primeiro trimestre. Então, tem trabalho Dizem que é que abortivo, mostra né? que causa malforma, causa aborto, exatamente. Ele aumenta a contratilidade. Tem gente que até usa quando chega próximo do trabalho de parto. Então, sobre fitoterapia, sobre chás, sobre um bocado de coisa, que tem muita coisa que é muito mais benéfica, né? E tem coisas que é do nutricionista, assim, não é que é do nutricionista, não tem nada que é de um ou de outro, é de todo mundo. Mas eu, na minha metodologia, eu delego mais para o nutricionista, entendeu? Então, por exemplo, lá no site, o drglaucios.com.br/fitoterapia, tem um artigo que mostra os chás que são permitidos na gravidez, os fitoterápicos que são permitidos e os que não são permitidos. Se você tiver alguma dúvida, é bom. Eu não sei como é o nome da pessoa que perguntou. Deixa eu ver, acho que foi As tendências. isso, as tendências. Então, lá você vai ter, inclusive, a referência bibliográfica do assunto. Agora sim, né? Tá comendo alguma coisinha, botou um pouquinho de canela, pelo amor de Deus, isso aí não, acho que não vai ter. Uma vez perdida, né? Então, isso aí é besteira, sabe? Bom Porque senso, tem né? coisas que, por exemplo, aqui no Nordeste mesmo, né? A gente sabe que todo milho é transgênico. Aí a gente começa com radicalismo. Não pode comer transgênico de jeito nenhum. Aí você vai dizer para um nordestino aqui, um pernambucano feito eu, ó, você não vai comer cuscuz? É complicado, entendeu? Cuscuz com ovo Olha, aqui, gente, meu tem Deus do cuscuz aqui em céu. casa toda semana quase. E eu sou de São Paulo, tá? Eu amo. E não é Pois é, cuscuz paulista, é cuscuz pois é. nordestino. Ah, é? Que massa, não sabia. Ah, Que eu não massa. gosto de cuscuz paulista, não, com aquele monte de coisa. Não, e você é de onde? Você São é de Paulo. São... Eu pensei que você disse que gosta do cuscuz nordestino, é isso, né? Não o cuscuz Isso, paulista, que realmente tem muita coisa, é verdade. isso. Meu avô é cearense. Aí Ah, aqui que só em massa. Minha família é do cuscuz. Ceará, né? Minha família é toda do Ceará, do Crato. É, gente, eu não falei, tá? O doutor Glaucio é de Recife, né? Mora lá, trabalha Eu lá. moro Você aqui. atende em São Paulo também, doutor? Se eu tenho o quê? Você atende em São Paulo? Não, não, porque como eu trabalho muito com obstetrícia, eu sempre até pensei como alguns colegas atenderem aí, sabe? Mas como hoje em dia com a internet a gente pode também atender à distância, então a gente encurtou, né? E eu tenho que estar sempre por aqui, que foi uma das condições que eu até falei para você na live, né? Ó, Sim, Gabi, sim. tranquila, agora, ó, se tiver Se uma tiver paciente trabalhando parto. de parto, né? Se tiver alguma urgência, eu tenho que ir, né? Entendeu? Aham. Tá. Próxima pergunta, vamos lá. Toda grávida tem que tomar suplemento? Então, pois é, vamos lá, né? Ó, não vai existir em medicina isso aí. Sempre tem que fazer. Ou então, não faça de jeito nenhum. Tem coisa que não dá para ser tão. Ou isso ou aquilo, entendeu? Você vai ter um Uhum. meio aí que você vai ter diversas possibilidades. Agora, se eu tiver que falar de maneira científica mais correta, é o seguinte: é em geral, a meta-análise da Cochrane, a Organização Mundial de Saúde e diversas sociedades recomendam a suplementação de polivitamínicos contendo ferro, ácido fólico e outros micronutrientes. Então, Uhum. o ideal é que a pessoa realmente faça uso dessa suplementação prescrita por um profissional, tá certo? Para a formação do Agora, tubo neural do bebê, né? principalmente em relação ao ácido fólico e o tubo neural. Uhum. Mas o que é que acontece? A pessoa pode não suplementar nada, ter uma boa alimentação e ter um bebê super, hiper, mega power saudável? Claro que pode. Aí é consciência de cada um, entendeu? No mundo real, eu vejo que uma certa dificuldade de a gente conseguir os níveis ideais. Por exemplo, vamos falar uma coisa simples, vitamina D. Como é que você vai ter os níveis ideais de vitamina D confinado sem poder sair, pegar sol? Como é que você vai conseguir, né? Eu acredito que essas recomendações de suplementação básicas sejam mais porque a nossa alimentação como sociedade em si não é das melhores, né? Não, Então é melhor prevenir. nem na rede privada, né? Que em geral a gente tem muito problema de obesidade, hipertensão, insulina metabólica, de esteroidismo, e principalmente na rede pública, né? Porque aí você tem muita carência. Aqui no Nordeste, muita carência nutricional, muita anemia, sabe? Muita deficiência de vitamina D, de vitamina B12, sabe? Então, assim,
uma das medidas de saúde pública que seria interessante, certamente, era a suplementação nutracêutica. Até os estudos sobre nutrição e coronavírus, que eu até vai ter uma aula da Abrame sobre isso. Então, eles recomendam também a suplementação nutracêutica. Existem algumas vitaminas mais especiais nesse período, né? Eles falam muito da vitamina D, do zinco que impede a replicação viral, até do ômega 3 como importante agente anti-inflamatório, mas aí deixa eu ficar na minha, senão eu vou acabar falando de outra coisa, né? Vamos responder Tá. as perguntas. Próxima pergunta. A lua influencia na data do parto? Então, olhe, eu acredito nesse negócio da lua. Eu já vi Entendeu? que sim, eu já vi que não. Eu E aí? costumo até dizer, eu vou dizer uma coisa aqui que pode complicar, porque pode acabar com o romantismo de algumas pessoas. Que é o seguinte, a gente escuta o seguinte, que o bebê tem que escolher a hora do nascimento, né? Todo mundo já escutou isso, né? Aí você começa a imaginar, peraí, que frase é essa? Vamos pensar nessa frase. Então, quer dizer que é o bebê que escolhe, né? Então, vamos lá. Vai chegar um momento que o bebê vai apertar um botão, ou vai se mexer, ou vai, sei lá, romper a bolsa, vai meter a mão, vai romper a bolsa, ou então vai fazer com que o útero contraia, né? E aí, o bebê que escolheu a hora do nascer. Não, não tem nada a ver do bebê escolher a hora de nascer. Agora, que realmente existe ou o mecanismo da mulher, e aí você tem a teoria da inflamação, né? Chega um momento que a mulher não deixa de reconhecer uma gravidez como algo dela, começa a produzir fatores da inflamação, e aí você tem como se fosse uma reação antígeno-anticorpo, e aí vai expulsar o bebê. Entre trabalho de parto e vai expulsar o bebê. Só que realmente isso acontece muito com a Lua. É impressionante como esse negócio influencia. Tem hora que eu olho assim, pô, né? Tem hora que eu penso, caramba, não é possível. Tem dia que tem muitos partos nas maternidades. Tem outros dias que não é assim, né? E no começo da quarentena mesmo, aí eu disse, eita, agora a gente vai poder descansar um pouco, porque realmente, né, a gente diminuiu os atendimentos, né, não está tendo mais ginecologia, etc. Tal. Rapaz, todo final de semana teve parto. Eu chegava assim com meu filho, que eu fico em isolamento social, porque eu vou muito para o hospital, né? Aí eu dizia, filho, domingo eu vou jogar bola. Aí quando era domingo, o que é que acontecia? Parto, parto, parto. E caramba. Eu Mas, sempre vejo assim, você aí postando a sei lá, anunciação da Alceu Valença. é a lua, alguma coisa desse tipo. Eu acredito. Eu realmente acredito. Eu não vou saber explicar. Tem muita coisa que eu nem quero saber explicar, porque já tem tanta coisa que a gente tem que explicar, né? Que aí tem coisa que é melhor, deixa com a Lua, deixa com o universo mesmo. Eu nunca vou controlar isso. Nunca vou Tá, controlar isso. Não adianta. entendi. Ah, a minha mãe, que é a Bel Pelissari, tá perguntando se a sua agenda é com base na lua. Ah, não. Boa ideia, viu? Não, porque na verdade o atendimento, ele é durante o dia, né? E aí, assim, existe alguma coisa que os bebês, eles... já é subliminar de novo, né? Que os bebês resolvem nascer, na verdade, assim, que as mulheres entram em trabalho de parto à noite ou de madrugada, né? Tem gente que diz, lógico, é uma brincadeira, que é porque eles preferem nascer também no período que são gerados, né? Normalmente à noite ou madrugada. Mas é impressionante como você não tem com tanta frequência o nascimento no horário de expediente. Um trabalho de parto no horário de expediente. É impressionante, entendeu? Tem coisa que Entendi. quem deu muito plantão de obstetrícia sabe. Às vezes a gente fica assim, eita, o plantão tá tranquilo. Quando tá tranquilo assim, a gente nem gosta de falar essa palavra. Como eu não tô de plantão, eu falo. A gente diz assim, pô, o De plantão tá noite. tranquilo, né? Tá calmo. Depois de meia-noite, rapaz, parto em cima de parto. Vamos voltar para as perguntas que a gente vai acabar ficando sem tempo. Vamos lá. Não vai nem dar para fazer todas, mas eu vou nas mais interessantes, nas que eu também tenho muita curiosidade. É verdade que a mulher que amamenta não engravida? Não é tipo um anticoncepcional natural? O método lactação amenorréia, né? Enquanto a mulher ficar amamentando e em amenorréia, ela tem uma chance de contracepção de 95% aproximadamente. Se eu não me engano, eu não sei se é apenas nos primeiros 3 meses ou se é num ano. Mas enquanto ela estiver amamentando, é um método contraceptivo. Agora, se você me perguntar se ele é eficaz, não é tão eficaz, porque a gente trabalha com, tipo assim, menos de 1%.
para a gente dizer que o método ele é bem confiável, sabe? Então, nesse período, eu não recomendo a lactação como uma estratégia contraceptiva. Agora, por exemplo, a mulher que está lá amamentando, né? Aí ela prefere, não, eu quero usar um mecanismo de barreira, um preservativo. Ótimo. Usando direitinho, pronto. Aí você vai ter 2 métodos. Aí é interessante, né? Ou de repente Entendi. coloca um DIU, né? Aí já você nem precisa se preocupar na lactação como um método contraceptivo, que você já tem um DIU, né? Ou alguma pílula que pode ser usada também na amamentação, aí você reforça. Mas é importante a gente falar que isso realmente é uma estratégia contraceptiva, mas não é tão eficaz. Por isso que muitas mulheres engravidam amamentando, e Um aí bebê acaba perto tendo um do outro. intervalo curto, né? Às vezes é interessante, mas em alguns casos em obstetrícia pode aumentar risco, né? Entendi. Tenho um gato e estou grávida. É verdade que eu não posso ter contato com ele? Eu já li que tem Pronto. aquela questão da toxoplasmose, né? Isso é bem polêmico, né? Tem colegas, inclusive, que defendem em demasia essa questão do gato e a toxoplasmose. Aí a gente vai ter que ir para a ciência, né? O gato, ele é um vetor, né? Ele pode, através das fezes, você pode se contaminar. E aí, assim, o gato, ele, inclusive, ele é um animal que tem até uma higiene boa, né? É diferente de outros animais, né? Então, eu não acho que isso aí é um exagero, assim, que você não precisa ter o contato com o seu gato, né? Mas você realmente precisa entender que ele é um vetor. Então, o ideal é que outra pessoa cuide da limpeza, das fezes, dessa coisa Uhum. toda, do que a própria gestante. Só que, mais uma vez, nunca vai ser absoluto. Por exemplo, se a paciente tiver IgG positivo para toxoplasmose e IgM negativo, ela já é imunizada. Pode ficar com o seu gato, fazer o que você quiser, entendeu? Mas tem Entendi. coisas que é que nem agora, por exemplo, coronavírus, né? Você sabe que o seu animal saiu, voltou, ele pode ser um vetor, né? A gente não tem essa manifestação de transmissão dos animais, que não é muito estudado, mas a gente se preocupa com comida que vem de fora, com um bocado de objeto, imagine com... Então, a gente tem É, que ter muito cuidado em relação a ainda isso. não se Mas sabe, né? sempre com serenidade, né? Você não vai ter um... Não precisa você... Não, o gato agora vai ficar trancado, não vou nem olhar para ele para nem pegar toxoplasmose. É exagero. Tem tanta estratégia que a gente pode ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo do coronavírus, né? Então, por exemplo, vamos supor, quer pegar o gato? Pega o gato. Não, quer ver uma estratégia boa? Use luva. Compre luva, use luva, né? Já protege. A sua, é que nem, por exemplo, aqui, né? Quando eu venho do hospital, eu posso ser vetor do vírus, né? Do coronavírus. Então, hoje é dia do abraço. Como eu fiquei muito afastado, só fui posso estar um tempinho pequeno, então minha exposição foi mínima, eu cheguei, fiz toda a higiene, aí eu dei um abraço na família. Mas normalmente eu seria como esse bicho aí, né? O gato aí, que às vezes as pessoas têm medo, né? É. Então, eu realmente procuro ter um distanciamento quando eu venho do hospital. Uma vez, quando eu fui falar sobre esse assunto, até a entidade de animais, né? Eles sempre criticam porque acham um absurdo. Aí vai falar de gente que defende, que não se pega, etc e tal. Aí, assim, é literatura. Olhar a literatura, ela fala que o gato é um potencial transmissor. Então, eu não posso desdizer o que a literatura diz, né? Uhum. Nosso trabalho, querendo ou não, é baseado na ciência. É, Tá. Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu só ver, a gente vai completar 50 minutos. Então, quando for para 1 hora, eu já vou me despedir, tá? Vamos para as tranquilo, próximas 2 perguntas últimas, pode ser? tranquilo. Tô perguntando se a live vai ficar salva. E eu pretendo deixar ela salva. Só que agora eu tô vendo que tá. Na hora de fechar, ele não tá mais deixando ficar salvo por 24 horas. Então ainda tem que Você descobrir. salva como IGTV. Você tem como Tá, salvar para o IGTV. Quando tá, terminar a live, ele vai pedir para você tocar em algum botão, aí você salva no IGTV. Ficou até melhor. tá bom. Então vai ficar salvo assim. E depois também eu posto no canal do YouTube, tá? Vamos lá. Grávida pode pintar o cabelo? Todos esses produtos, eles devem ser evitados na gravidez, principalmente no primeiro trimestre, tá certo? A Uhum. gente não vai ter evidência científica para chegar e recomendar essas tinturas.
tudo que é só você pegar e ver os componentes, né? Vai ter um bocado de substância com nome estranho. Então, todas essas substâncias com nome estranho podem ser derivadas de substâncias que são contraindicadas na gravidez. A gente não vai ter um controle sobre isso, entendeu? Então, em geral, a gente recomenda não usar. Não tentar. Principalmente Entendi. No primeiro trimestre. Aí, quando chega, diz, mas eu quero, não sei o quê, tá bom, então use. Agora, é a mesma coisa da viagem do avião, né? Eu não posso sair recomendando. Não vai existir aliás, minto. Aquelas tintas Rena que vocês não gostam de usar, elas sim são corantes naturais, aí você pode usar. Mas, em geral, todos esses produtos que vocês usam, eles são assim, não sei se o termo certo é pesado, mas ele tem substâncias que podem atrapalhar, são disruptores endócrinos. Não é fisiológico. Como não é fisiológico, não tem como recomendar. Gosto muito de uma história de uma dona do salão de beleza, que ela chegou para mim e fez assim, doutor Glaucio, no meu salão, ninguém é autorizado a fazer nenhum procedimento em grávida, porque eu sei que não pode, entendeu? Então, você veja, ela ganha dinheiro com isso. Ela foi bem íntegra, né? Então, ela não ia falar sem conhecimento, né? Sim, aí, entendi. assim, é uma relação também do profissional. Você confia no seu cabeleireiro, na pessoa que vai pintar, ela diz que tem um produto que é mais natural, que pode usar, que tem menos risco. Beleza. Resolva com ela, né? Confie nela e siga em frente. Agora, eu não posso chegar e liberar. Faça uso de tal produto, né? É cosmética, né? Aí a gente não consegue entrar em tudo que a pessoa utiliza, né? Química, né? É química, exatamente. Tá. Teste de gravidez de farmácia é confiável? É um teste confiável. Inclusive, antigamente a gente fazia esse mesmo teste de urgência nas maternidades. Só que o teste de escolha, hoje em dia, é a fração beta, né? Que é por coleta sérica, através do exame de sangue. E permite você também ter um quantitativo que dá uma estimativa em torno da idade gestacional. Mas, por exemplo, dizer que está não sei quantos pontinhos, está com 2 ou 3 semanas, ou está com 4, nem no beta quantitativo a gente consegue. Imagina no qualitativo, que é o teste de urina. Então aquele azulzinho é balela. Não, o que diz. Não, porque assim, Semanas. tem alguns testes que dizem as semanas, né? Mas aí você não vai ter esse poder todo, porque nem o de sangue quantitativo você tem essa exatidão. Por exemplo, tem um determinado número que pode ser 5, 6, 7, 8 semanas, entende? Então acaba ficando mais caro e nem é. Não sei, porque um teste de gravidez tem. Esses testes eu acho que custam em torno de R$ 10, né? Então não chegam a ser caro, não. Que tem, o que eu tô falando é que tem uma marca que mostra 3 semanas no xixi. Aí é marketing, né? É que nem assim. Então, eles acabam ficando mais caros para não entregar exato o que promete. Nenhum suplemento vai ser melhor que o alimento. É marketing, né? É verdade. Gostaria de saber sobre a gravidez. Eu falei que ia perguntar só mais 2, mas ainda tem tempo. Essas 2 últimas eu achei legal. Problemas. Gostaria de saber sobre a gravidez em mulheres com ovário policístico. Tem alguma gravidade? Então, primeiro que o ideal é você chamar da síndrome dos ovários policísticos, né? Tá. Então, essas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, em geral, elas acompanham outras alterações clínicas. Então, por exemplo, está muito associado a problemas de obesidade, né? E aí você vai ter risco de uma grávida obesa, de hipertensão e diabetes. A própria resistência insulínica é um dos marcos da síndrome do ovário policístico. Então, já vai ser uma mulher com maior risco de diabetes e as consequências do diabetes, tanto para defeito congênito, como para desfecho perinatal negativo. Essas pacientes com síndrome dos ovários policísticos também podem ter alterações hormonais. É muito comum o hirsutismo, né? O aumento dos pelos. E aí, esse excesso de androgênio ele pode também ser prejudicial. De todas essas alterações, a parte da obesidade e da resistência insulínica é o que é mais importante. Essa outra alteração hormonal na gravidez ela não é tão importante. Ela é importante assim, porque esse desequilíbrio endocrinológico na relação FSH, que é o hormônio folículo estimulante, estimula a produção do folículo, e do LH, que é o hormônio luteinizante, estimula o amadurecimento
do folículo, a formação do corpo lúteo e, consequentemente, a gravidez. Então, as alterações desses hormônios é que muitas vezes fazem com que você tenha um descontrole no centro que controla a menstruação, e aí a mulher fica sem menstruar, consequentemente, sem menstruar, tem dificuldade para engravidar, entendeu? Então, esse é o Entendi. principal problema da síndrome dos ovários policísticos. Não é exatamente, porque quando a mulher engravida, significa indiretamente que ela está tratada da síndrome dos ovários policísticos, entendeu? Então, assim, Entendi. uma vez que ela está tratada, os desfechos não vão ser negativos isoladamente, sabe? Uhum. Tá. E com o útero retrovertido, tem alguma dificuldade? Não, eu costumo até comparar também, porque, por exemplo, o útero, né, é um órgão ginecológico, então imagine o órgão do homem também. Se tiver um para o lado, um para o outro, não muda. Isso aí é uma variação anatômica, sabe? É Tá. apenas o útero mais retrovertido. Agora, por exemplo, às vezes, em pouquíssimas mulheres, aí você vai ter uma dificuldade maior de identificar o saco gestacional. Aí, às vezes, você começa, como tem dificuldade de enxergar, então pode ser que realmente seja uma gravidez de maior risco. Não, não é, é apenas uma variação anatômica, só isso. É Uhum. diferente, por exemplo, de um útero de Delphi, um útero em formato de coração. Aí a cavidade ela pode não distender como uma cavidade única, aí essa sim aumenta o risco de abortamento Entendi. e parto Bom, prematuro. acabamos. Já Muito, muito, muito. Ah, já, né? Vai dar 1 hora. Falta 5 minutos. tem muito tempo. Só é muito rápido. É porque tem limite, que senão a gente conversava. Mas eu gostei muito, muito obrigada. Me deixa muito feliz ver profissionais tão apaixonados pelo que fazem, de verdade. E o senhor deu uma aula aqui. É muito bom também me considerar amiga de alguém tão, Deixa de sem onda. nem palavras. E Deus abençoe. Quero que o senhor se despeça agora aqui. Ok, senhora? Muito obrigado, senhora, por esse Eu não sei se você convite. sabe, tá bom, você. Eu tenho 22 anos. É, tem que chamar de senhor, lascou. É, tá certo. Amigo, É, tá certo. Eu tenho quase o mas eu dobro vou da sua mesclando. idade, Às vezes eu chamo quase. de você, às vezes eu chamo de senhor, entendeu? É, pode chamar de você, mas sem problema. No começo da carreira, a gente quer ser chamado de senhor, né? Quando você Eu não fica quero, da não. metade para o final, eu gosto que chame de você. Bom, eu queria agradecer mais esse espaço, né? É muito bom, contagiante ver você também agindo aí nas redes sociais, sendo uma porta-voz da nutrição materna e infantil, continue fazendo o seu trabalho com maestria. Queria agradecer também a presença de todos vocês, vi que tem algumas pessoas queridíssimas aí, tem mamães de bebês arco-íris aí, eu já vi a Aline, o esposo dela também está aí, tem muita gente boa, graças a Deus. E, enfim, a gente se vê por aí. Vamos ver quando é que vai ter um congresso, nem que seja online, né? Estou à disposição. Reze para que eu tenha tempo para, de repente, a gente fazer, quem sabe, outras lives. Conte comigo, Sim, chame também outros profissionais para ter outra visão. E, como eu estava falando até na aula com a Andrea Frix, a nutrição materno-infantil ela precisa se desenvolver muito mais. E isso vai depender muito de vocês, nutricionistas. Tá bom? tá bom. Muito obrigada. Obrigado Deus por tudo. abençoe. Você e sua família. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.